Bem, a gente fez. Vamos lá. Primeiro a gente trouxe o que vocês pediram. Na verdade, não o que vocês pediram, mas o que as métricas das plataformas digitais nos entregaram. Que foram algumas informações que a gente percebeu que vocês acham relevantes, que é trazer indicadores, e nós trouxemos. Outra coisa que nos pediram é que trouxéssemos cases e histórias, né? Storytelling e tudo mais. E por isso a gente está inaugurando esse quadro aqui agora. E eu também, na verdade, à luz da realidade, essa é a essência de existir do Você Pode Mais, né? A parte das entrevistas era um plus, né? Não era para ter sempre as entrevistas. A gente era para ser um bate-papo, trazer os cases e a gente debater sobre os cases e trazer isso para nossas vidas, esses cases. Então a gente vai voltar à nossa essência aqui com esses cases. Maravilha. E o primeiro case, eu queria que a gente pudesse, eu escolhi esse case porque eu achei que a gente pudesse debater muito sobre ele. Você chegou a ler os cases que eu trouxe? Não. Que bom, então a gente vai poder ver junto. Inédito para mim. Inovação, cultura. Inovação mais cultura. A fórmula que fez a HP uma gigante. Sabe a HP? Que é computadores, impressores. Muita gente associa mais a HP Calculadora. a calculadora? É mesmo? Você associa mais a calculadora? Eu associo mais a impressora. Ah, é. Também. É. Mas eu lembrei da calculadora HP, que quando eu fiz escola técnica era um desejo, né? E era cara, verdade. né? Hoje em dia acabou. Verdade. Não precisa mais de calculadora HP. Muita gente associa realmente a calculadora HP. Você tinha, Vitor? Não cheguei a ter, nunca cheguei a associar muito a calculadora. Assim, a calculadora HP para mim era tão distante, né, para mim, por conta de preço e tudo mais, que eu preferi usar uma outra que era concorrente dela, que era genérica zona lá, eu me virava com ela. Mas eu associei mais à impressora. Calculadora assim, financeira, né? Que legal, né? Mas com relação ao computador, eu tive um Compaq que depois foi adquirido pela HP. Então, inovação mais cultura, a fórmula que fez a HP uma gigante. O mundo dos computadores pessoais, os PCs, o Personal Computer, é um dos muitos dos setores de tecnologia no qual várias marcas se destacam, sejam pelo seu aspecto inovador, né, como a Apple, ou a sua tradição como a Dell. No entanto, são poucas empresas que representam tão bem a junção desses dois elementos como a HP. Embora tenha sido fundada há 90 anos, sabia disso? Conseguiu inovar e se adaptar às novas tendências para, junto com a Lenovo e a Dell, ocupar de forma consistente cerca de 20% do mercado global de PCs. Uau! O interessante é isso, você nem sempre precisa ser sempre líder do mercado. Você pode estar sempre lá ocupando o seu espaço e não ser, por exemplo, uma questão interessante, a Nokia. A Nokia foi líder por muito tempo e sumiu. Sim, verdade. Né? A HP ela sempre esteve ali. Ela não precisou ser líder e sumir. Há 90 anos atrás ela começou com... Aí eu vou contar a historinha. Senta que lá vem a história. Desde 2008, são pelo menos 50 milhões de unidades enviadas por ano no mundo, com quase 75 milhões em 2021. Por incrível que pareça, essas cifras atuais se devem, em parte, à mentalidade, aos princípios e aos estilos de cultura estabelecidos por seus fundadores na primeira metade do século passado, Hewlett Packard, os primórdios da HP. Em 1937, os americanos William, Bill, Hewlett e David Packard alugaram uma garagem e iniciaram sua jornada empreendedora em Palo Alto, Califórnia. No ano seguinte, nascia a Hewlett Packard, HP. Aí tem até aqui uma imagem da garagem, né?
uma casinha, né? Uma cabaninha. No início, o foco eram lâmpadas e osciladoras de áudio, circuitos eletrônicos que produzem sinais repetitivos sem a necessidade de um sinal externo. O sucesso veio rápido, e em 1937, Bud Wanks, o então chefão de som da Walt Disney Studios, É isso que eu ia falar, parece a casa de onde era o estúdio do Disney. Você acredita? comprou 8 unidades de um dos osciladores e os utilizou no lendário filme de animação Fantasia, lançado em 1940. Uau, que legal. No entanto, um dos melhores períodos dessa jornada inicial da HP ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Por um lado, junto ao Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, a empresa desenvolveu uma tecnologia anti-radar avançada de projéteis de artilharia e viu suas vendas subirem 1 milhão já em 1943. Por outro lado, estabeleceu sua cultura organizacional, algo que por muitos anos foi um dos seus pontos mais admiráveis. Aqui vem alguns dos destaques. Desenvolveu um plano de incentivo, permitindo que seus colaboradores compartilhassem dos ganhos da empresa. Essa foi a base dos planos de participação de lucros utilizados no Vale do Silício. É isso. Implementou práticas que visassem a inovação, incentivando o trabalho em equipe para a realização de novos projetos e recompensando os funcionários pelo sucesso da HP. E lá veio o resultado. E em 1947, a receita da empresa bateu 1,5 milhão de dólares, tá? E 4 anos depois, com mais de 70 produtos em seu portfólio, chegou a 5,5 milhões de dólares. Isso a gente está falando da primeira metade do século passado. Esse dinheiro equivalente a hoje, a gente está falando uma cifra absurda para aquela época. E aí vem a história de amor com computação. O início da trajetória da HP em computadores veio em 1966, com o lançamento de 2 modelos de mini computadores, usados primordialmente em aplicações de negócio. Em 1972, apresentou o mini computador HP 3000, que 6 anos depois se tornou o primeiro computador a ser instalado na Casa Branca. O HP 3000 perdurou até 2003. Nossa. Eu acho que eu tive esse computador. 66 a 2003? 2003, é. Uau! Vendendo aproximadamente 200 mil unidades, gerando em torno de 40 bilhões de dólares para a companhia. Com o crescimento, uma nova mudança. Cada uma das divisões da empresa poderia conduzir suas próprias pesquisas e desenvolvimentos. Essa liberdade fez com que, em 1976, um tal de Steve Wozniak, à época estagiário de engenharia, construísse um protótipo do primeiro computador pessoal. Ele apresentou sua criação a Parker, que, segundo Steve, negou 5 vezes seu pedido para testar o produto, pois ainda não queria entrar no ramo de PCs. Sabe quem é esse cara, né? Uhum. O Wozniak recebeu todos os direitos sobre a ideia e um tempo depois juntou-se a Steve Jobs para criar uma tal Apple. Uhum. O resto dessa história você já conhece, né? Uhum. A entrada no segmento de PCs veio em 1980, mas foi começar a vingar apenas 9 anos depois com a aquisição do Apollo Computer, tornando a HP a principal fabricante de estações de trabalho. Uhum. No entanto, a grande virada de chave veio em 1995, quando a empresa decidiu focar em desenvolver PCs para uso mais cotidiano e lançou a linha Pavilion. Vale a pena ver, aí depois vocês podem pesquisar na época o lançamento da linha Pavilion. Foi um grande trunfo na época, mas eu não gostei muito dessa linha, não. Os primeiros, principalmente, davam muitos problemas. A lógica era simples. Com a internet de escada se tornando cada vez mais acessível, eles buscavam contribuir para que os PCs se tornassem mais comum nos lares americanos e no mundo afora. Assim fizeram o resultado. O fabricante de PCs que mais cresceu no mundo em 95, soltou para o 4º lugar nos Estados Unidos em 97, atrás da Compaq, IBM e Dell. Em 98, a venda dos computadores pessoais representou 19% do faturamento global, 47 bilhões de HPs, de 47 bilhões da HP. No mesmo ano, 84% da receita da empresa era derivada do setor de computadores. Essa é a história da HP. Muito legal, muito legal.
uma empresa de inovação, né? Que inovou e chegou aonde chegou. Então, Vitor, inovação é um dos valores, né? Uma das habilidades, assim, que a gente vê mais especial nos grandes nomes, nas grandes marcas, né? Você ter uma ideia que muda uma história, uma geração, é algo incrível, realmente, né? Então, por muitas vezes, a gente percebe que é necessário a gente ter esse olhar para o que é novo, essa inspiração, essa criatividade. A gente fica, às vezes, muito fazendo o que tá no piloto automático ali do nosso dia a dia e esquece que criatividade é um dom raro, né? É algo importante, especial. Por isso que a gente estava falando aqui, necessidade do ócio criativo, de você descansar, de você ter novas ideias. É nesse momento que as grandes ideias surgem, que a ideia que facilita seu negócio surge, melhora seu rendimento, né? Seu resultado. E inovação, você criar algo que nunca foi visto. Quando eu falei de Walt Disney, né? Ele criou tantas coisas. Um personagem novo, um longa-metragem em desenho animado que nunca não existia. O cara falou assim, não, agora vai existir. Aí você fala assim, hoje é até óbvio você pensar, não, o que tem? Né? Mas naquela época o cara fez algo muito inovador. Depois você inventar um parque todo temático, que você não tinha uma montanha-russa, você tinha um brinquedo que contava uma história totalmente diferente. Então foram muitas inovações, né? Você ter um computador de uso em casa, pessoal, olha que uau que era isso, uma lâmpada. Eles começaram exatamente, né, assim, com circuito, depois com uma questão de radar, e eles vão migrando, eles vão vendo, ó, agora a tendência é essa. E vão fazendo umas mudanças drásticas. Vem uma calculadora que virou sinônimo para muita gente. Aí percebe a internet de escada que isso vai conquistar a grande massa. As impressoras, né? Quanta gente precisa... Assim, na época, né? Eu lembro que o grande segredo das impressoras não era a impressora, era a extinta. Impressora colorida, né? A HP, o segredo da HP não era a impressora. É a tinta. Era a tinta, eles vendiam. O refil, né? Eles vendiam, era a tinta. Qual era o valor do refil? E se esse refil podia ser segredo recarregado, não. Então, o segredo deles era vender a tinta. Verdade. E aí depois que era o segredo, aí depois tanta gente tentava hackear aquilo dali para poder vender e não conseguia. Da HP era muito difícil hackear. Aí tinha da Canon, o pessoal preferia da Canon porque conseguia encher. E a da HP era a única que não conseguia, mas era a melhor impressão. Aí eles tentavam encontrar o melhor preço, porque para que não pudesse recarregar, mas conseguisse comprar a original. Aí eles encontraram um preço que obrigava você a comprar original, porque era um preço acessível e você não precisava recarregar. Eles tinham essa sabedoria, né? Na época eu lembro que a marketing deles era muito forte nesse sentido, porque eles não colocavam um preço tão caro para que você comprasse o original e assim você comprava o original e não recarregava, né? Porque o segredo deles não era a venda da impressora, era a compra da tinta. Era péssimo recarregar, né? Era péssimo. Ficava aquela impressão horrível. Era horrível. E aí por aí vai, você ficava na mão de um pessoal que era meio carniceiro, açougueiro, né? Era horrível, vinha tudo sujo, você se sujava todo. A impressora ficava horrível. Aí tinha aluguel de impressora, uma coisa horrível, né? Gente, como muda esse mundo tecnológico que a gente vive, as coisas ficam ultrapassadas muito rápido, né? E a nossa geração viveu isso, né? Tudo. A nossa geração sai de uma época que nem impressora tinha, depois passa uma impressora preto e branco, e hoje a gente tem impressoras... A gente volta para a impressora tinta, né? Olha que curioso, né? Olha a nossa geração. A nossa geração é uma geração que não tinha nem computador, passa a ter computador, não tinha impressora, passa a ter impressora. A impressora é a impressora a tinta, a jato de tinta,
Depois a melhor impressora e a mais econômica é a laser. Sim. E hoje, você sabia que a impressora mais econômica... Voltou a ser a tinta, né? A tinta, né? Aqui são você recarrega o tonelzinho, o né? tonel, exatamente, né? Ó, como que o mundo dá né? voltas, né? Muito legal.